Minha pergunta é a seguinte: você vai pagar imposto de renda em 2023 com as novas regras que foram implementadas pelo nosso governo, ou sei lá, o governo passado? Fica até o fim desse vídeo que você vai saber quais são e quais os requisitos para 2023 de quem deve declarar sim ou não o imposto de renda. Aguenta que você vai ficar sabendo essas notícias. Opa, antes da gente começar esse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva-se no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, pois sai vídeo todo sábado ao meio-dia e você não pode ficar por fora dessa. Já acesse esse Instagram que está aparecendo aí na tela, finanças.contemporânea, que tem Reels às quartas e aos sábados, e tem no YouTube também Shorts às quartas e aos sábados, nos mesmos horários que saem os Reels, ok? Alan, eu vou pagar imposto de renda em 2023? Essa é a pergunta. Será que sim? Será que não? O que será que vai acontecer? Cara, é difícil dizer isso, né? Mas infelizmente essa foi a medida que foi aprovada pelo nosso governo. E sim, pode ser que você pague imposto em 2023, ou seja, imposto de renda. Mas Alan, explica certinho como que vai funcionar, como é que vai ser os detalhes e aí, como é que as coisas vão passar a ser de agora pra frente. Aguenta aí que você já vai saber. Vamos lá. Para explicar isso melhor, precisamos voltar desde o início, ou seja, o fim do ano de 2022, onde o governo Bolsonaro implementou e disse que o salário mínimo ia ter um aumento de exatamente 8,9%, o que já é bastante legal, né? De 1.212 ia para 1.320, algo que já ia mudar bastante a vida das pessoas mais humildes, das pessoas mais pobres, das pessoas que de determinada forma necessitam desse pão de cada dia. Mas isso é muito legal. O salário sempre esteve aumentando mais que a inflação. Para quem não sabe, a inflação é a perca de valor do nosso dinheiro, ou seja, o que ele comprava em 2022, em 2023 ele não consegue comprar o mesmo. Ele perdeu o valor que ele tinha. Isso diferencia isso de alguma forma? Pode ser que sim, pode ser que não. Todos nós passamos por inflação, ok? Desde as pessoas mais ricas às pessoas mais pobres. Entendido. No entanto, cara, para quem não entendeu, a inflação, ela come a gente por trás, por frente, por, infelizmente, qualquer lado que você tenha uma conta, que você tenha um investimento, que você tenha dinheiro. Isso sim. E para quem não sabe, há 3 anos o salário mínimo não aumenta o quão a inflação aumentou. Ou seja, consecutivamente, se o salário aumentar ou não, você vai estar perdendo o valor do seu dinheiro. Especificamente o salário mínimo. Hoje a gente se encontra no salário mínimo de 1.212. Moral da história: tudo isso é que a tabela de imposto de renda deveria ocorrer a questão de isenção perante o valor da inflação. Ou seja, se a inflação subisse 20%, a tabela teria que acompanhar isso. Mas isso aconteceu? Eis a pergunta: isso realmente aconteceu? Não, porque a gente é o Brasil, infelizmente. Então eu vou explicar isso para você com detalhes a partir de agora, mostrando números, né? Porque não há nada melhor que provar com números. Cara, quem é isento de imposto de renda? Antes de explicar os números para vocês, antes de eu colocar e de determinada forma poder dizer que vai agregar. Hoje em dia, quem ganha até R$ 1.903,08 está isento. Legal? Ótimo. Isso aumentou muito? Muito. Então, de certa forma, quem ganhava até uma quantia o ano passado já era isento. Hoje, quem ganha R$ 1.903 não está mais isento, ok? Quem ganha além disso, corrigindo minha fala, de 1903 a 2.826 são 7,5% de imposto de renda que tem que declarar. De R$ 2.826,65 até R$ 3.751,05 são 15% do seu imposto de renda que você tem que declarar. De R$ 3.751 a R$ 4.664,68 são 22,5% do IR que você precisa declarar. Acima de R$ 4.664,68 são 27,5%, ou seja, quase 30% de impostos. Você já parou para pensar o quanto isso é preocupante? Se a pessoa ganha acima de R$ 4.664, ela de determinada forma vai pagar quase 30% do imposto de renda.
É loucura, né, gente? Então, se eu ganho acima de 1904, arredondando, eu vou ter que declarar? Sim, você vai ter que declarar. Você vai ter que pagar o imposto de renda. Olha que incrível. Não, isso não é incrível. Porque, cara, muitas famílias do Brasil hoje são precárias. E provavelmente muitas delas, infelizmente, vão ter que pagar isso. Famílias, quando eu digo, eu falo de 3, 4, 5 pessoas. Uma mãe, um pai, 3 filhos. Uma mãe, um pai, 2 filhos. Ou uma mãe, um pai e um filho. Isso é preocupante. Isso, infelizmente, é algo que a gente precisa entender e precisa decifrar se é bom ou se é ruim. Mas, Alma, por que você está falando que quem ganha acima de 1904 vai ter que declarar e assim sucessivamente? Vocês vão entender. Se isso fosse ajustado como deveria desde a inflação de 1994, onde foi implantado o Plano Real, que é o real que a gente tem hoje, os R$100, os R$200, os R$50 que a gente tem hoje, quem ganharia R$561,80 lá na época de 1994 era isento de imposto de renda. Se fosse trazer para os dias de hoje, a pessoa que ganha esse valor perante a inflação teria que ser isento exatamente R$ 4.244,19. Olha a diferença de 1903 a R$ 4.244. É uma diferença legalzinha, né? Ou seja, a pessoa seria isenta nos dias de hoje com esse valor. No entanto, não é o que ocorre. As isenções, de acordo com as datas atuais, elas infelizmente passaram por grandes turbulências. Por quê? Porque em 2023 a gente chegou ao quesito de quem ganha um salário mínimo e meio tem que pagar esse imposto, deixando também um outro fato que deixa a gente bastante preocupado. Por quê? Porque hoje em dia no Brasil, quem ganha um salário mínimo e meio já é uma parte muito foda da população. Cara, a gente no Brasil hoje é um país muito precário. A gente tem dados que 42% das famílias, isso seria, como eu disse, um pai, 2 filhos, uma mãe, um pai, 3 filhos e uma mãe, ganham até R$ 1.996 todos juntos. Já parou para pensar que um pai, uma mãe e 3 filhos ou 2 filhos ganham R$ 1.996? Vamos arredondar isso para 2.000, por exemplo? Olha isso, é muito pouco, gente, para sobreviver uma família que, por exemplo, tem que pagar a compra, tem que pagar a luz, tem que pagar a água. Isso vai ser um impacto imenso na classe baixa do nosso país. E o pior de tudo é que os presidentes prometeram isso. Por que os presidentes? Porque o Bolsonaro prometeu e o Lula também prometeu. Em 2022, o Bolsonaro levava a tese de que o imposto de renda ia ser isento até R$ 5.000. Por quê? Porque era uma tese dele. Foi efetivado? Foi acontecido? Não, não foi. Ah, mas você fala só porque é Bolsonaro? Não. O Lula, a mesma coisa. Em um debate que ele fez com o Bolsonaro em 2022, ele disse a mesma coisa. No entanto, nenhum cumpriu. Nenhum fez valer a pena. Agora, esses últimos tempos que o Lula veio a se pronunciar. Mas isso eu vou dizer para você no fim do vídeo. Mas, Alan, o quanto o Brasil vai perder de arrecadação? O que os profissionais da área falam sobre o determinado acontecimento? Então, gente, nos cálculos desses grandes profissionais da área, a gente vai perder uma arrecadação de 21,5 bilhões. Ah, ok. Isso é muito para o Brasil? De determinada forma é um valor reconhecido. Mas, e se fosse do passado, desde 1994 até os dias de hoje? O quanto seria? Seria de 106 bilhões de reais. Mas, 21,5 bilhões de reais faria falta no nosso bolso hoje em dia? Sim, faria falta. Mas por que você está falando isso? Porque eu preciso deixar claro que 50% do imposto de renda hoje no nosso Brasil, ele é destinado a prefeitos e governadores. Ou seja, uma queda imensa na receita. Porque imagina que seu prefeito fazia muitas coisas e hoje em dia ele não vai fazer mais. Por quê? Porque pessoas que ganham acima de R$ 1.904 terão que declarar, melhor, terão que pagar o imposto de renda. Então, isso já deixa a gente bastante preocupante. Mas a questão é a seguinte: a gente precisa arrecadar mais no Brasil ou a gente precisa gastar menos? Eis a pergunta. O Brasil, a cada ano que passa, ele vem arrecadando mais e mais.
No entanto, essa realmente é a verdadeira coisa que a gente precisa fazer? Não, a gente precisa gastar menos, essa é a realidade. Mas ok, você explicou que quem ganha acima de 1.903 vai ter que pagar imposto de renda, legal, tal. Mas como que eu faço para pagar meus impostos de rendas? Quando que eu consigo amortizar isso? Quando que eu consigo diminuir? Quando que eu consigo fazer de determinada forma para diminuir isso? Então, quando você vai pagar seus impostos, como por exemplo o IPVA, entre outros, você tem duas chances: ou você paga à vista ou você paga parcelado. Consecutivamente, se você paga parcelado, você deve ter alguns juros. Mas e se eu não tiver alguns juros? Então você paga à vista. E se eu parcelar e não tiver juros? Você investe seu dinheiro que você ia pagar à vista, enquanto ele rende, ou seja, você já vai estar ganhando uma porcentagem em cima, e você vai pagando parceladamente, ok? Essa é uma saída. Qual que é a outra saída? A outra saída é, de certa forma, você investir em fundos imobiliários. Por quê? Porque quando você investe em fundos imobiliários, eles vão te dar um dividendo mensal. E, de determinada forma, tendo um dividendo mensal, vai cair um dinheiro na sua conta. E caindo um dinheiro na sua conta, isso vai agregar no seu portfólio. Porque fundos imobiliários você não precisa declarar o imposto de renda, ok? E tem várias outras formas, como as ações e tal. Mas o que você queria falar desde o início do vídeo e tal, que o presidente Lula implantou e não sei o que, aquilo outro. Em uma publicação que o presidente Lula fez, ele disse que a isenção do imposto de renda de 1903 iria se prolongar até R$ 2.640, ou seja, já ia subir e ajudar bastante pobres, bastante pessoas precárias. No entanto, dias depois, a Câmara do nosso país, Brasil, declarou que será de 2.112. Mas então você está falando que eu não vou ter que pagar mais 1903, ou melhor, se eu ganho acima de 1.904 reais, eu não vou precisar pagar imposto de renda? Puxando para um lado sim, puxando para um lado não. Por quê? Porque o imposto de renda, ele hoje em dia, ainda no dia que está saindo esse vídeo, ele é o valor de R$ 1.903,08 centavos. Então, se você ganhar acima, você tem que declarar, você tem que pagar impostos. No entanto, a partir de maio de 2023, esse valor será de R$ 2.112. O que a Câmara instituiu vai acontecer, isso mesmo. Mas Alan, por que só a partir de maio, por exemplo? Por que isso não acontece no dia que a Câmara instituiu e tal? Porque é em maio que vai acontecer o aumento do salário mínimo. Sabe aquele aumento que eu te disse no início do vídeo, que o Bolsonaro disse que ia aumentar para 1.320? Então, os políticos do nosso país atualizou e aprovou essa medida de R$ 1.320. Então, a partir de maio, as pessoas pagarão imposto de renda se ganhar acima de R$ 2.112, ok? Espero que vocês tenham entendido. E outra, isso só vai acontecer porque o salário mínimo aumentou de 1.212 para 1.320. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha informado. Mande ele para mais pessoas. Já segue o nosso Instagram, lá tem um grupo de dúvidas no WhatsApp, grupo de perguntas. Se você tem alguma pergunta e não quer deixar aqui no vídeo, acesse o Instagram aí, manda lá no link do WhatsApp, no grupo, ou chama no privado e tal. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Valeu, falou e fui. Até o próximo vídeo.